Muito boa noite a você, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós nos alegramos em meio a adversidades, em meio a coisas que não planejamos e que aconteceram, porque nosso Deus permanece vivo, a sua palavra permanece infalível, e nós estamos aqui nessa noite de uma forma diferente, online, via redes sociais, plataformas de exibição, de stream, para cultuar ao Senhor juntos. Seja muito bem-vindo à primeira igreja batista em Guriri. Hoje nós, em número reduzido, estamos aqui no templo, com os bancos vazios, mas certo de que as casas estão cheias, que os corações estão cheios da presença de Deus. E é nesse espírito de adoração, é com essa mesma alegria que nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor. Eu te convido a orar, te convido a se derramar na presença do Senhor neste momento, porque nós sabemos que quando as coisas estão indo de mal a pior aos nossos olhos, que se nos voltarmos para as Escrituras, vamos ler lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. João 16:33 diz: no mundo tereis aflições. Jesus fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é porque Ele venceu o mundo que nós estamos aqui. Vamos orar? Feche seus olhos, chame sua família para a sala, para o seu quarto, para onde você estiver assistindo, e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Pai, pela rica oportunidade de estarmos aqui, ó Senhor, de uma forma meio atípica, Pai, mas ainda assim alegres por podermos adorar o Senhor, alegres por termos a liberdade, ó Pai, de cultuar ao Senhor sem uma grande perseguição. Nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença, nós nos alegramos porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado bom ânimo para poder superar adversidades, e é com o fervor no coração, com a alma alegre, que nós cantaremos canções de louvor para o Senhor. Ó Deus, por favor, entre em cada casa, Senhor, de cada pessoa que abre as portas de sua casa de forma online para receber essa palavra, esses louvores, para cultuarmos juntos, ó Deus. Entre em cada lar, ó Pai, se faça presente, que cada um sinta o seu tocar, e que no culto que fazemos para Ti, o Senhor fale aos nossos corações pela Tua misericórdia. Nós exaltamos o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Celebra o Senhor cantando essa canção. 1, 2, 3, 4. Louve a Ele. Quem derrotou a escuridão me amou até o fim. Glória.
Vamos declarar de sua casa daqui: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Cante! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte... Cante bem forte, digno é! Digno é o nosso Deus de ser adorado, de toda honra e toda glória. Então, gente, é bom demais estarmos aqui. Estamos numa ministração diferente. Estamos distantes fisicamente uns dos outros, mas o Espírito de Deus nos une, nos fortalece. E tem uma canção que a gente canta que a gente dá as boas-vindas ao Espírito Santo. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. E isso é o que nos fortalece em tempos como este. Eu queria que você cantasse junto com a gente. Nós estamos aqui na igreja, ou seja, nós estamos aqui no templo da igreja. Como a gente tem ouvido muito falar, né? A igreja somos nós. Nós estamos aqui no templo com os bancos vazios. Isso me lembra, sabe, os levitas lá no tabernáculo, principalmente no tabernáculo de Moisés, o tabernáculo lá no Velho Testamento, quando os levitas adoravam só eles e Deus. E isso faz a gente ressignificar algumas coisas em nossas vidas. A gente precisa lembrar que o centro é Ele. Por isso que nós vamos adorar com todo o nosso coração, expressando isso. É maravilhoso estarmos na presença de Deus. Eu queria que você cantasse junto com a gente essa canção. Presença
interessante a gente parar para entender que, mesmo nesse período de adversidade, muitas pessoas talvez só se lembraram de Deus agora, mas Ele já era Deus antes de todas essas coisas começarem a acontecer. Ele vai falar que eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito, como ele fala para Moisés. Então ele não era, não está em alguma situação, ele é para sempre. E se a gente faz uma reflexão, a gente entende isso muito bem. Com coronavírus ou sem coronavírus, ele é Deus. Com cura ou sem cura, ele é Deus. Se eu ficar bem financeiramente, ele é Deus. Mas também se eu perder tudo que eu tenho de posses, como Jó perdeu um dia, ele continua sendo Deus. Vamos celebrar, vamos cantar com fé. Em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo
Deus. Graça e paz seja com cada um dos irmãos, com todos aqueles que tiverem acesso a essa mensagem, a essa palavra, que desde já o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um. Vivemos momentos de tensão mundialmente e cremos que tudo isso faz parte dos anúncios da vinda de Jesus Cristo. E gostaria de compartilhar uma palavra, do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, dos versos 1 a 9, onde vem exatamente de encontro à pregação do Evangelho, ao atingimento de toda a gente, em toda parte, especialmente daqueles a quem nós temos um acesso mais privilegiado. Então, baseando numa mensagem, poderíamos dar o seguinte nome, uma base para o reino de Deus. Convém entender o que se trata de uma base. A base é um alicerce. Alguém vai fazer uma construção, ele precisa preparar a localidade, precisa construir o alicerce onde aquela edificação então vai ser construída, para que possa suportar tudo que vai acontecer ali em cima daquele alicerce. Então uma base é a parte considerada de suporte. Assim também a gente poderia transportar por uma base militar, por exemplo, uma base avançada militar, um quartel, que serve justamente para admitir pessoas no dia a dia com um propósito de, daquela localidade, enviar recursos ou dar suporte de recursos para determinadas operações. Então, falando sobre uma base para o reino de Deus, o que a gente pode entender como base? Como sendo um ponto de apoio ao início de uma operação, de uma atividade, em um local onde ainda não existe um lugar pré-determinado, um lugar definido, onde a gente possa ter como início ou como base aquele lugar, aquela casa, aquele local, para a partir dali estruturar uma atividade futura, no nosso caso, uma casa onde vai dar guarida à palavra de Deus, ter suas portas abertas para a pregação do Evangelho, para a chegada do reino naquela família, naquela localidade. E, como na Bíblia, nós vemos grandes relatos, a partir de uma casa, pessoas eram recebidas naquela localidade. Jesus se encontrava em determinada casa, as pessoas afluíam no sentido de buscar, de ouvir, de receber suas curas, enfim. Então a base é como se fosse hoje, no caso, enviar missionários. Enviar missionário para uma localidade onde não há ainda a pregação do Evangelho. Há necessidade de um preparo das pessoas que estarão sendo imbuídas dessa missão, e ao mesmo tempo, naquele local onde se pretende implantar ou pregar o Evangelho, é necessário que se conheça alguém, que se busque uma localidade onde aqueles missionários então vão chegar e a partir dali exercer o seu ministério, pregar o Evangelho e quem sabe num tempo futuro, determinado por Deus, até mesmo a implantação de uma igreja. Portanto, como diz o texto então de Lucas no capítulo 10, versos 1 a 9, diz assim o verso 1. Nós vamos um pouquinho devagar, compassado, para a gente ter um bom entendimento disso. Depois disso, o Senhor designou outros 70, porque já tinham os 12, então, na verdade, 82 pregadores, e os enviou à sua frente, ou seja, antes de Jesus ir para determinado lugar, enviou esses 70, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde deveriam ir. Então veja que o Senhor chamou, escolheu, as pessoas que tinham a capacidade de sair na sua frente preparando, ou seja, ia para uma determinada aldeia, ia conhecer alguém ali, ou já conhecia alguém ali, ia preparar, porque se nos tempos de hoje a nossa locomoção pode ser infinitamente rápida, naquele tempo as distâncias eram vencidas a pé, a cavalo, a camelo,
e nem sempre tão rápidas. Mas para que a gente pudesse entender melhor, tem um texto também no capítulo 9 do mesmo livro de Lucas, versos 51 a 53, que vai dizer assim, a gente pode somar com esse texto do capítulo 10, que diz assim: completando-se os dias para a sua assunção, ou seja, Jesus ia ser levado ao céu, né? Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ele enviou mensageiros, do grego ángelos, né, quer dizer anjos mensageiros, né, que à sua frente, antes dele, ou seja, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. O verso 53 diz: mas os samaritanos não quiseram saber dele, não o aceitaram, não o receberam, né, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. Sem entrar no mérito das questões entre os judeus e samaritanos. Mas a gente pode notar o quê? Que era um procedimento comum enviar os discípulos, né? Jesus tinha esse procedimento. Por quê? Para não chegar e não ter uma localidade definida, para ter como base, para que ele pudesse chegar, descansar, porque, como disse anteriormente, eram às vezes distâncias grandes, vencidas a pé, ou a cavalo, ou a camelo, não é? Então o cansaço, a situação até da própria higiene, precisava ter um local definido, não é? Então essas pessoas iam à frente para que fosse preparado um lugar, para então onde depois poderiam se reunir, né, com os moradores da casa e compartilhar a palavra. A questão de, como nós lemos, de 2 em 2, enviou os 70, mas de 2 em 2. A gente precisa pensar aqui em algumas razões. Por que de 2 em 2? Não era melhor ir de 1 em 1, que alcançaria maior quantidade de pessoas e casas? Mas vamos entender o seguinte: por que de 2 em 2? Primeiro, para ajudar um ao outro, né, em todas as atividades que seriam feitas, para evitar a solidão e até mesmo o desencorajamento. Uma pessoa, quando tem um companheiro, normalmente ele vai: olha, eu não estou me sentindo bem, estou achando que não vou conseguir, que nós não vamos... Não, que isso, nós vamos conseguir. Ou seja, o companheiro vai trazer um fortalecimento. A gente pode ver isso lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, os versos 9 a 12, né? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor recompensa, ou seja, maior sucesso, né, por seu trabalho. Porque se um cair, seu companheiro levanta, mas ai do que estiver só, se cair não tem quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, próximos, né, num tempo de frio, eles se aquentarão, mas um só, como vai se aquentar? E ainda, se alguém quiser prevalecer, né, se opor contra os 2 lhe resistirão. E a palavra diz que o cordão de 3 dobras não se rompe tão fácil. Então a questão de ir de 2 em 2, não é? Assim como já está sendo previsto na implantação da Casa de Paz, né? Nós estamos buscando escolher os irmãos, os companheiros, né? As irmãs, as companheiras, para que de 2 em 2, né, possam entrar nessas casas, nessas portas que se abrirão, não é? Para pregar o Evangelho e implantar, levar na verdade o reino de Deus. Muito bem. O verso 2 do capítulo 10 vai dizer: e lhes disse, a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, né? No grego esse rogar quer dizer clamar até ser atendido. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Os trabalhadores aqui são os ministros, né? Os pregadores, aqueles somos nós que iremos estar levando a palavra de Deus. Verso 3 diz: ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa. A tradução aqui do bolsa seria aquela bolsa onde guardar dinheiro, nem alforge, que é aquele onde punha nas montarias, né, onde se guardava os alimentos, e nem alparcas, ou seja, nem um outro par de sandália. Ou seja, vá na dependência de Deus, porque é Deus, a obra é de Deus, e é Ele quem tem todo o interesse em que sejam abertas portas, porque Ele sabe quem é que precisa e quem vai receber realmente o reino, o poder e a graça de Deus naquelas localidades. O verso 5: em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro
que haja paz, ou seja, que a paz esteja nessa casa. No hebraico, Shalom Labait Azeh, que haja paz nessa casa. É importante, porque o verso 6 vai dizer ali, se ali houver algum filho da paz, ou seja, o homem da casa, seja um homem pacífico, não seja aquele que possa receber-nos de forma áspera ou até mesmo de forma mal educada, mas se ali houver um homem de paz, um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela vai voltar para vocês. Verso 7, permanecei na casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Parece contraditório que é para ir nas casas, mas aqui diz não andeis de casa em casa, mas é para que a gente possa entender, é um costume oriental, Quando uma família recebe visitantes, principalmente naquela época, naquelas aldeias ou naquela localidade, era comum que todos os moradores dali chamassem aquele visitante para sua casa, para comer, para ter uma alimentação. Isso às vezes acabava causando até um desconforto para aquele que estava recebendo alguém. Então, não andeis de casa em casa, quer dizer, você vai se hospedar na casa de João, então permaneça ali, coma do que ele estiver comendo, porque não convém ficar indo de casa em casa para fazer qualquer coisa. Muito bem, o verso 8 vai dizer assim, em cada cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Verso 9 e último, curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então vejamos, aqueles discípulos, aqueles homens, eles foram comissionados, foram imbuídos de uma missão para implantar, para levar a mensagem, a pregação do reino de Deus. E fazia parte, depois disso, curar também todos os doentes em cada cidade em que eles entrassem. Por que isso? Porque isso também serviria como prova de que o reino de Deus tinha vindo até eles. E que os representantes de Deus, aqueles que estavam pregando sobre o reino, estavam, na verdade, usufruindo ou exalando o próprio reino de Deus. O reino de Deus ainda permanece entre nós, não só em palavras, mas em poder. Porque o nosso coração, o coração de cada um daqueles que aceitam a Jesus Cristo, que torna-se templo do Espírito Santo, faz morada do Espírito Santo, ou seja, tem o reino de Deus na sua vida, porque o reino de Deus é esse Jesus, é a palavra de vida, é a vida, como a Bíblia fala, no princípio era o verbo, Nós temos esse verbo vivo dentro de nós. Então, amados, caminhando para a finalização, o objetivo do envio daqueles homens era o quê? Estabelecer um relacionamento. A casa onde ele chegasse, aquele que abrisse a porta, eles estariam ali entrando, passando alguns dias ali, algum tempo. Que tempo é esse? É o tempo de conhecer as pessoas daquela casa, ficariam ali o tempo necessário também, sem exageros, a fim de quê? De preparar aquele lugar para quando Jesus viesse. Olha, Senhor, pode vir que agora já temos aqui a casa de Pedro, a casa de João, a casa de Antônio, as portas já estão abertas, e ali fosse o quê? Um local base da sua pregação e, como disse no início, a própria afluência de pessoas, porque sabiam que Jesus realizava milagres. Então, ao ter aberta uma casa, o que eles deveriam fazer? Em 3 propósitos. Primeiro, anunciar a paz. Jesus Cristo é a paz. Eu sou a paz. A minha paz não é como a do mundo, a paz que eu dou não é essa paz passageira, mas é uma paz que brota dentro de nós como rios de água viva, é aquela paz que tranquiliza, é aquela paz que nos faz atravessar momentos como esses que estamos atravessando, de preocupação, de atenção, mas ao mesmo tempo temos a convicção de que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então isso é motivo para nós testemunharmos dessa graça e dessa paz. A outra coisa, eles tinham que pregar o Evangelho às pessoas daquela casa, enquanto eles permaneciam ali. Ou seja, levar a verdade genuína, a palavra de salvação. E, por fim, eles tinham a missão de curar os enfermos, que lhes eram apresentados. Então, essas pessoas, assim como nós, estamos sendo preparados
materialmente e espiritualmente a forma principal, né, de preparo. Por quê? Porque nós lemos depois lá para frente, do verso 9 e 10 para frente, que além de orar para a cura física das pessoas, né, os enfermos que eram trazidos, também pessoas endemoniadas. Então eles tiveram uma batalha espiritual também. Além da batalha natural de chegar num lugar de pouco conhecimento e levar a palavra, eles também se depararam com os afrontes, né, no mundo espiritual. E demônios foram expulsos, né? E após pregar o Evangelho, era chegado o reino de Deus, ou seja, a palavra viva do Senhor Jesus Cristo. Então eles haveriam também de implantar o quê? O governo do Senhor Jesus ali naquela casa, conforme está lá em Lucas, no capítulo 10, verso 9, a parte B, né? Esse é o nosso alvo nos próximos meses, né? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos sair de 2 em 2, após recebermos o preparo, as orientações devidas, né, de como fazer, de sermos instruídos, né, nós vamos sair de 2 em 2, né, de duplas. Para quê? Para encontrar uma casa. Esse encontrar, amada, não é sair desgovernadamente procurando, mas nós vamos usar a nossa rede de contatos, né, as nossas sensibilidades, pessoas conhecidas, pessoas que nós sabemos que de repente estejam atravessando alguma dificuldade, seja ela de que ordem for, né, material, espiritual. Por isso a necessidade de estarmos preparados, né? E onde encontrarmos uma porta que se abrir, né, uma casa, estabelecer ali um relacionamento com aquelas pessoas. Pode até ser um parente nosso, não tem nenhum problema, né? Mas vamos estabelecer um relacionamento de amizade, né, e fé, simplicidade, na verdade, na pregação do Evangelho, né, um Evangelho de salvação. Porque ali nós vamos estar fazendo o quê? Levando a oportunidade de salvação para aquelas pessoas que ainda não reconheceram a Jesus Cristo, não ouviram o Evangelho de paz, o Evangelho de salvação eterna, né? Então essa vai ser a nossa missão. E objetivando o quê? Finalmente, que aquele lugar, né, após receber a palavra de Deus, reconhecer, né, aceitar a Jesus Cristo, eles vão se tornar o quê? Uma base permanente para Jesus atuar naquele lugar. Então é muito importante que nós possamos vestir essa camisa, não é? Ou seja, nos engajar nessa obra, porque é uma estratégia de Deus para o evangelismo, tá? Então esse é um novo momento, é uma nova oportunidade. E como diz a canção do Fernandinho, né, grandes coisas o Senhor vai fazer aqui, né? Ou seja, aqui em nosso balneário, em São Mateus, no estado do Espírito Santo e no Brasil e no mundo, né? Mas depende de pessoas. Então, amados, por fim, nós não podemos nos entregar, né, ao comodismo, à nossa timidez muitas das vezes, ou até mesmo a essa superficialidade, né, a falta de envolvimento na obra do Senhor. Nós precisamos aderir com garra. Então estamos indo em nome de Jesus, não é no nosso nome, não é no nome de uma placa de igreja, de uma denominação, não, absolutamente. A palavra de Deus, ela transcende a tudo isso, não é? Porque o próprio Jesus disse: olha, quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, verso 16. Então, amados, nós precisamos atender ao Senhor Jesus Cristo como filhos, não é? Obedientes ao seu Pai. Precisamos engajar nessa obra e, assim que estivermos com o sinal verde para agir, possamos todos, a cada um que tiver o seu par, né, de 2 em 2 ou até 3, sairmos e levarmos o reino de Deus, implantar o reino de Deus nas vidas das pessoas que abrirem as suas portas. Amém? Essa era a palavra do Senhor para as nossas vidas, né? Na verdade, um incentivo para que nós possamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, e sabendo que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos da igreja na face da terra, os sinais estão aí a cada dia se evidenciando, né? Então nós possamos estar firmes no propósito de levar a palavra do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus possa falar em cada coração, né? E que essa palavra possa achar guarida na sua vida. Amém? Fazemos uma oração. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Na verdade, te agradecemos pelo que o Senhor é,
ó Deus, Salvador, agraciador, Senhor amado, e aquele que nos garantiu e nos garante a vida eterna, porque temos aceitado e reconhecido ao Senhor como suficiente Salvador de nossas almas, ó Pai. Deus, que essa palavra, Senhor, ache guarida nos corações de cada um dos teus filhos, de cada servo teu, e que possamos, ó Deus, ter um despertamento, um avivamento, Senhor, um amor pelas almas, e assim, ó Deus, aderirmos com garra, Senhor, a esta estratégia de evangelismo, Senhor, à casa de paz. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente, o coração e o entendimento, para que possamos fazer a Tua vontade em tempos fáceis ou difíceis, mas seja no tempo do Senhor, Pai. Nos colocamos, ó Deus, à Tua disposição, faze de nós, ó Deus, conforme a Tua vontade, é a oração que fazemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Estamos vivendo dias de desespero. Eu sei que a gente tem visto aí nas redes sociais, na televisão, muita gente desesperada. Mas a gente tem uma mensagem que traz consolo. Jesus, ele é aquele que traz essa resposta para nós nesse momento. Tem um versículo da Bíblia que diz o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Jesus disse isso. Então, fiquem em paz. Eu sei que são momentos difíceis, mas também a Bíblia diz que existe uma paz que excede todo o entendimento. Aleluia. E essa paz só Jesus pode dar. Então, nesses dias de tanto desespero, de tanta falta de paz, se apegue a Jesus. Ele é o caminho, verdade e vida, como diz a palavra. E a gente vai cantar algo que fala sobre isso. Eu queria que você cantasse com a gente, que você adorasse ao Senhor, colocasse o seu coração no altar dele, para que ele possa preencher o seu coração com essa paz. Amém? Certeza e medo há.
Glória a Deus. Pessoal, como a gente falou, as portas do templo estão fechadas, mas a igreja continua. E nós entendemos que as contas da igreja permanecem, os boletos, sabe, a obra não para por aqui, os missionários continuam no campo missionário, que a igreja ajuda, os obreiros continuam trabalhando, mesmo de forma online. Então, nós temos a oportunidade de entregar nossos dízimos e ofertas para o avanço do reino, sabe? Você não vai ter um gasofilácio aí na sua frente, como de costume, para entregar, mas essa conta que está aparecendo aqui na tela, você pode fazer via transferência bancária, você pode fazer por depósito, guarda o comprovante, depois quando tudo normalizar, você tiver acesso ao seu envelope, você pode colocar esse comprovante no seu envelope e depositar junto ao gasofilácio. Você que é ofertante, que deseja ofertar, pode também fazer esse depósito, essa transferência bancária. Guarde o comprovante para que saibamos quem foi que cooperou, quem foi que fez a oferta. Se você não deseja se identificar, não tem problema, mas com tudo isso que está acontecendo, nós temos a oportunidade de continuar contribuindo. É muito importante que nós saibamos disso, que possamos contribuir com o reino de Deus, que nós precisamos de recursos para manter essa obra, para ter os equipamentos, pagar contas, enfim, que você possa fazer isso e faça para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar para a gente encerrar essa parte? Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e que o Senhor possa receber a nossa adoração, que é a expressão da nossa gratidão, a expressão do nosso amor pelo Senhor. Embora distantes uns dos outros, mas estamos juntos, próximos ao Senhor, porque o Espírito Santo nos une. E nós queremos, ó Deus, declarar que o amor de Deus, a graça de Jesus, as comunhões e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e com cada pessoa, Deus, na face da terra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você está aí? Estenda a sua mão e fala bem assim: eu recebo. Agora fecha a sua mão e diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Nós não estamos aqui no templo, mas a gente não vai deixar de expressar a questão da bênção do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.